Vamos falar agora sobre a equipe do Remo, cara, que subiu pra caramba, né? Tá na Série A. Ficou feliz, Clóvis, com o acesso do Remo pra Série A lá do Campeonato Brasileiro? Pelo Remo, sim. Triste pelo Paysandu também, que o Paysandu caiu para a Série C. Mas pelo Remo, sim, se estruturou. Parece que o Marcos Braz deu jeito lá, pegou a equipe do Remo em 11º lugar e levou a Série A. Por seus méritos, ganhou no último jogo. O Criciúma não conseguiu ganhar do Amazonas, senão do Cuiabá. E aí, podemos fazer nada. Deu o que a gente previa, né? Chapecoense e o Remo. É muito grato E eu pelo Norte falei, e a gente Nordeste. falou aqui na live, lembra, Clóvis, que eu falei assim, olha só, a Chapecoense vai ganhar do Atlético Goianiense. O Remo precisa fazer o papel dele contra o Goiás, porque o Criciúma vai vencer, aliás, o Cuiabá vai vencer o Criciúma. Irmão, fiquei nervoso pra cacete. Muito tempo que eu não fico tão nervoso. Eu dividi pela televisão e pelo tablet. Eu fiquei vendo. Aí quando fez 3-1, eu larguei o jogo do Remo e fiquei olhando o jogo do lado do Criciúma. Cuiabá, Né? Criciúma. Porra. Porque se empatasse, o Criciúma subia, né? Se empatasse, o Criciúma subia. É só empatar. É aquele detalhe, né? O Remo vai mostrar mais. O Remo tem um estádio maior, que o Mangueirão é 50 mil, a Fonte Nova é 47 mil, se eu não me engano. A galera que estiver no chat só me corrija. Mas o Bahia e o Remo vão demonstrar força do Norte e Nordeste perante suas praças. Vai ser casa cheia. Esse ano não vai ter aquela palhaçada do Hélio dos Anjos reclamar que vem time de fora jogar. Não, o Remo vai receber todos os grandes e vai receber no Mangueirão, que é o mais correto. E adversários, digamos, que não tenham tanto calor, manda o Papão da Curuzu é do Paysandu, tem o outro estádio do Remo, eu esqueço o nome do estádio do Remo também, é um bom estádio, tem um bom gramado. Aí as equipes que vão ter tanto do déficit financeiro, equipes como Bahia, como Flamengo, como o Palmeiras, tem que jogar no Mangueirão. Essas Acho que equipes agora. O Mangueirão é o Baianão. Isso, o Baianão é o do Do Remo, né? Remo. É. Então, quando for contra equipes contra o Mirassol, que não tem muita torcida, mas se o time Não, tiver em Clóvis, cima. não fala isso. Não fala isso. Porque tu vai mostrar total desconhecimento do que é a torcida do Remo. Foi o que eu falei aqui, mais uma vez eu falei. Não, não Não, é não, isso. não, mais uma vez. Não, Tem não, que entender o deixa eu seguinte. falar que tu vai entender. Pô, tu vai ter que falar. O Pedro Henriques falou lá o seguinte: não, a gente coloca, né, jogos pequenos do Santa Cruz pra jogar no Arruda. E bota ali, sabe? Porque o Arruda não pode ficar aberto lá por conta da questão estrutural e tal. Você tá falando a mesma coisa. Jogos pequenos do Remo. Irmão, pode jogar o Remo com a Chapecoense. Pode jogar o Remo com o RB Bragantino, que não tem torcida nenhuma. O Remo vai lotar o estádio. Porque o problema não é o adversário que o Remo ele vai enfrentar. Não é nem problema isso, né? É a solução. A grandiosidade não é porque ele vai enfrentar o Flamengo, porque o Remo, a torcida do Remo, eu conheço bem, vai lotar os estádios no jogo contra a Chapecoense, o jogo contra o Mirassol, o jogo contra o Bragantino e vai lotar o estádio no jogo contra o Flamengo. A grande diferença é que no jogo contra o Bragantino vai ser 100% de público do Remo. E no jogo com o Flamengo ele vai ter que dar os 10%, porque o do Flamengo é grande, o do Corinthians é grande. Então, não existe essa possibilidade. Ah, a torcida do Santa Cruz, quando for jogo pequeno, joga nesse estádio menor. Não adianta, a torcida do Santa Cruz não tem jogo pequeno para a torcida do Santa Cruz. E é a mesma coisa do Remo. A torcida do Remo ele vai lotar contra Chapecoense, Mirassol e Bragantino. Vai lotar contra Flamengo, Corinthians e Palmeiras. Então não tem jogo pequeno para essa torcida. Entendeu? Mas se a torcida do Remo manter 40 mil pessoas contra, independente da sua colocação, ok, mantém tudo no Mangueirão. Ué, Agora, foi o maior público. Foi recordes e recordes. O recorde, todos os recordes batidos de público na Série B, que nem enfrentou time de Série A. Foi todo do Remo. Tu acha que ele não vai lotar o jogo de Série A? Minha pergunta é: se estiver na posição na zona de rebaixamento contra um Bragantino, vai lotar totalmente? É isso que tem que ter calma. Aí o Remo vem. Mas lotava contra o Cuiabá, Clóvis. Mas lotava contra o Cuiabá, lotava contra Goiás. Você tá ganhando, você tá demonstrando ao seu torcedor que tá conseguindo a sua vaga para voltar para a Série A, aí é para jogar todos os jogos lá dentro, lá no Mangueirão. Que aí o torcedor sabe que o objetivo é a Série A e é real. É a diferença. Agora, se eles manterem isso, estando na 17ª colocação, na zona de rebaixamento, ok. A gente o Remo vem para se manter na Série A, mas com o poderio que tem do seu torcedor
e do dirigente, que não podemos menosprezar o Marcos Braz, que é inteligentíssimo, é uma águia no futebol, pode montar um elenco muito bom, e o Remo pode até alcançar voos mais altos, mas o objetivo do Remo é se estabilizar na Série A. Esse é o detalhe. Se a torcida do Remo comprar a briga, independente da posição que nós estivermos, manter 40 mil no Mangueirão, aí vai ajudar muito o clube financeiramente. Não pode ter, nesse momento, déficit financeiro para o clube também. Mas eu falo para você, Cláudio, falo para você com conhecimento de causa. A torcida do Remo, cara, a torcida do Santa Cruz botava todo jogo 45 mil espectadores na Série D, porra. O Remo, até certo momento da Série B, Cláudio, estava ali na 11ª e botando 45 mil pessoas ali também o tempo inteiro, na Série B. Eu tenho certeza absoluta que na Série A vai ser jogo extremamente lotado. E tem um diferencial, esse time do Remo, que é isso, essa pressão. Jogar contra o Remo em Belém do Pará vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. E faz a diferença. Te vê o Bahia. O Bahia é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Ah, não, eu acho que é o Flamengo. É o Flamengo ou é o Bahia? Os dois ali. Mirassol e Flamengo. Mas assim, o Bahia não perdeu, se eu não me engano, agora perdeu pro Fortaleza. Né? Mas o Bahia não tinha perdido, eu acho, no Campeonato Brasileiro em casa. Né? Jogar contra o Flamengo no Maracanã, jogar contra a Bahia na Fonte Nova, até mesmo Mirassol é muito difícil. Eu acho que chega também para esse campeonato Remo, jogar no Mangueirão e contra o Remo vai ser bem difícil. Vai ser bem difícil. A gente vai para a reta final aqui do nosso programa, mas antes, deixa eu só trazer aqui essa notícia aqui, né, que o Tonhão, né, que é o dirigente lá da equipe do Remo, ele comentou as renovações do Remo com o Guto Ferreira, Marcos Braz e também com o Pedro Rocha, que foram como eu posso dizer, né, as peças principais que ajudaram a levar a equipe do Remo para a Série A. Tá? O presidente Antônio Teixeira, conhecido como Tonhão, Clóvis, celebrou mais um acesso à frente da presidência do Remo depois de subir da Série C para a Série B. Então, só para você ver que o projeto está caminhando. Tá? Tava na Série C no ano anterior, subiu para B e da B foi para A. Tá? Algo que o clube não via praticamente há 32 anos. E sem muito para relaxar, né, já que a Série A de 2026 já começa daqui a praticamente 2 meses, isso está programado para o dia 28 de janeiro, tá? O Brasileiro, dia 28 de janeiro, logo ali. O time azulino destacou em entrevista, né, lá ao Bom Dia Pará, o foco da direção em se preparar para a próxima temporada. Olha o que disse o presidente, ó. Estamos preocupados com a montagem do elenco para a Série A. O tempo é exíguo. Não temos uma competição já iniciando, já no comecinho de janeiro, com a Supercopa Grão-Pará. Logo depois vem o Campeonato Paraense e algum dia depois o início do Campeonato Brasileiro. Então, temos que agora fechar o ano 2025 e começar de imediato 2026. E ele falou também sobre a renovação das principais peças, né, que é o Pedro Rocha, que vai permanecer, evidentemente. Pedro Rocha ele tem um contrato que vence dia 15 de dezembro, mas assim como o Guto Ferreira, há interesse dele ficar, né, por parte do clube, e há interesse do jogador também. O jogador se identificou muito com a cidade, com o clube, né, e com a fé de Nossa Senhora de Nazaré, né, e acho que unindo todos esses fatores vai contribuir para uma boa negociação e que ele permaneça entre nós, falou o presidente Tonhão aí sobre o Pedro Rocha, o Guto e também o Marcos Braz. Ele disse o seguinte, Clóvis, ó, o Braz ele tem uma situação já definida, eu sei que tem alguns clubes interessados nele, mas ele também se identificou aqui, ele gosta aqui da cidade, gosta do clube e acho que tenho quase certeza, ele botou eu acho que tenho quase certeza, né, ou acho ou tem, né, que ele fica com a gente. Então não está definida ainda a permanência do Pedro Rocha nem do Marcos Braz, né, o Guto Ferreira deve permanecer sim. Clóvis, todo mundo, quando o Marcos Braz foi pro Remo, tratou isso como chacota, né, cara? E o Marcos Braz sai grandão novamente desse trabalho, né, Clóvis? Ele pode ser tudo, Clóvis. Pode ser tudo. Mas ele não é burro. Ele entende de futebol, ele sabe ser dirigente, né? Não, ele é uma águia no futebol que a gente fala, que é normal, a gente fala dirigente águia, sabe o que está fazendo. Os anos no Flamengo, desse Flamengo vencedor, tem muita parte dele também, tem muitos erros também, mas tem muitos acertos dele. Quem trouxe o Gabriel, quem trouxe o Arrascaeta, o Bruno Henrique, Rafinha, Felipe Luiz, foram todos os jogadores que o Flamengo está aí. Foi ele que trouxe, ele sabe mapear também, faz algumas besteiras como todos os dirigentes, mas o Marcos Braz. E se o Marcos Braz tiver uma ambição, o Marcos Braz continua lá no Remo. Vai ficar um bom tempo lá, hein? Se ele tiver uma outra ambição, se o Remo, vamos colocar, o Remo consegue voltar para uma Libertadores, acho que se ele, até numa outra parte lá, ele fica de vez instalado lá na cidade. Deixe seu like, inscreva-se aqui no canal, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento.